Fala, torcedor azulino, fala, torcedor regatiano e alagoano. Vamos abordar agora o clássico dos milhões desse último domingo. Sim, hoje é terça-feira, mas vamos falar um pouco sobre os desdobramentos desse grande clássico. 3-1 para o CRB, segundo ano consecutivo que o CRB aplica um 3-1 na fase de grupos do alagoano contra o seu maior rival. Vamos falar, obviamente, um pouco do jogo, mesmo que já tenha passado aí pelo menos um dia e meio, 2 dias. E vamos falar principalmente sobre o desdobramento, como é que o CSA vai reagir a esse 3-1, como é que o CRB vem para a estreia na Copa do Nordeste depois desse 3-1. Então, vários assuntos que a gente vai abordar pós-clássico, porque a gente sabe que vencer no clássico é sempre muito importante e tranquiliza, facilita um pouco ou piora o restante da temporada. Então, vem comigo que vamos ter muito assunto sobre o CSA do Cabo e também o Daniel Paulista no comando do CRB. Bom, primeiramente de tudo, muito obrigado pela sua audiência, espero que você goste do vídeo. Se gostar, já deixa o seu like, compartilhe o vídeo para quem você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo e deixe aí os seus comentários para ver se eu concordo, se eu não concordo, para a gente fazer uma interação massa. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações e vamos nessa. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre as atuações no clássico. Começar pelo do CSA, porque eu acho que a atuação do CSA é um pouco mais preocupante, ela tem que ser mais analisada pelo CSA para o restante da temporada. Bom, na minha visão, o CSA fez uma partida horrível. Foi muito ruim a atuação do CSA no clássico. Acho que pouquíssima coisa se salva. Sei que alguns torcedores estão culpando o jogador Y, o jogador X pelo resultado, mas na minha visão não foi só um jogador. Se fosse um jogador só, seria muito fácil para resolver os problemas do CSA. Então vamos por partes. Primeiro de tudo, o time em campo. O time em campo não funcionou. O Cabo mudou a formação, inclusive o CSA não repete formação, não repetiu uma formação ainda nesse ano de 2024. A gente sabe que teve a mudança de treinador, mas ainda não se repetiu 11 titulares consecutivamente. O Cabo coloca um time ali que, na minha opinião, ele foi até mais espaçado do que eu esperava. Eu esperava um time do CSA um pouco mais fechado, um time do CSA com as linhas um pouco mais baixas. O que pelo menos o que eu vi nesse primeiro tempo do CSA e CRB foi o seguinte: um CSA completamente esburacado. O CSA tinha um vão entre a sua linha defensiva e os primeiros homens de meio campo, que eram o Marlon e o Jean Kleber, e um vão entre o Xuxa e os atacantes e esses primeiros homens de meio campo. Você tinha dois buracos ali que o CRB soube jogar extremamente bem entre essas linhas de marcação. Os dois buracos entre as linhas de meio campo, o CRB ocupou muito bem essas partes. E aí o que é que resulta esses buracos no meio campo? O que é que resulta esse espaçamento na equipe, Matheus? O CSA tem uma dificuldade absurda em saída de bola, porque a linha de homens de defesa do CSA já tinha dificuldades em conectar essa bola para Marlon e Jean Kleber. Quando conseguia conectar essa bola para os cabeças de área, tanto o Jean Kleber quanto o Marlon tinham dificuldade de dar o prosseguimento na jogada. Jean Kleber até um pouco mais calmo, mais experiência. O Marlon quase nunca conseguindo dar esse prosseguimento na jogada. Xuxa voltando pouquíssimo no primeiro tempo para buscar esse jogo próximo dos seus volantes e até mesmo abaixar mais um pouquinho a sua linha para começar a ajudar a dupla de zaga na transição. Os pontas completamente lançados. Caio Vitor, que é um meio-campista, voltou poucas vezes também para auxiliar essa saída de bola. Rômulo, eu nem cobro muito que volte para iniciar esse jogo, porque eu acho que o Rômulo não tem essa capacidade técnica. Mas o time estava muito distante, os jogadores não tinham proximidade, não tinham condição do CSA sair trocando passes, progredindo com a bola para chegar com perigo contra o gol do goleiro Matheus Albino. Foi muito agoniante muitas vezes ver o tão claro que era o erro do CSA e o time não tinha resposta. E aí vem o outro lado da experiência, da organização e da inteligência do CRB, que foi o quê? Já saiu marcando um pouco alto o CRB, não tão pressão, mas quando percebeu que a zaga do CSA já começou a tropeçar um pouco nas suas próprias pernas, na saída de bola, avançou as linhas de marcação, dificultou os cabeças de área a saírem jogando e o CSA começou a entregar a bola no pé do CRB quase que toda hora. A quantidade de erros de saída de bola do CSA foi absurda no primeiro tempo. Então, primeira coisa que tem que ser consertada urgente no CSA, compactação. Time completamente espaçado, esburacado, isso prejudicou muito o CSA. Bom,
Passando para o segundo tempo, a atuação do CSA melhorou? Na minha visão, não. Muita gente tá falando que o segundo tempo do CSA foi melhor, tudo mais. Não achei. Não achei o segundo tempo do CSA melhor. Achei um CRB que tirou um pouco do pé quando voltou para o segundo tempo. Voltou ali com menos ritmo de jogo, menos intensidade, até parecendo um pouco cansado. O CSA fez um gol num golpe de sorte, porque eu não tô aqui para iludir torcedor não. E também não tô aqui para fazer média com o jogador não. O Gustavo Xuxa fez o gol porque contou com desvio na barreira. Foi um golpe de sorte do CSA para recolocar o CSA no jogo e rapidamente o CSA já tomou outro golpe nas costas, que foi o terceiro gol do Anselmo Ramon, e acabou completamente com a chance do CSA engatilhar uma reação. Mas antes do gol do Gustavo Xuxa, o CSA, na minha visão, melhorou pouquíssimo. Tinha lá mais posse de bola, porque o CRB reduziu a linha de intensidade e não conseguia sair nos contra-ataques. E depois do gol não teve mais força para reagir. Logo em seguida o CRB reage, não deixa o CSA criar asas e mata o jogo. Então, para mim, a atuação do CSA foi muito ruim. Na verdade, nos últimos 2 anos, contando já com esse, né, essa temporada e a passada, as atuações do CSA em clássicos estão péssimas. E clássico é uma coisa extremamente importante, principalmente nesse momento do CSA, que precisava dar uma resposta nesse clássico e acabou não dando. Além desse tipo de coisa, eu vi ali um banco que pouco surtiu efeito, mais uma vez. Venho aqui batendo na tecla, o banco do CSA é pouquíssimo útil, tem que trazer peças de reposição rapidamente, tem que trazer muitas peças de reposição, peças para ser titulares também. Então, na minha visão, o CSA não fez um bom jogo, inclusive fica a crítica aqui ao treinador Marcelo Cabo, que deu uma coletiva que não condiz nem um pouco com a realidade. O torcedor que ouviu aquilo ali, que o Marcelo Cabo falou na coletiva e comprou a ideia, vai se iludir, porque o Marcelo Cabo viu um jogo completamente diferente do que a gente viu em campo. Ele viu uma equipe do CSA que estava bem na maioria da parte do jogo, que jogou melhor que o CRB em boa parte do jogo, que tomou os gols porque estava com a posse, entregou a bola no pé do CRB, o CRB foi agraciado, foi presenteado com os gols. Nada disso. Nada disso. O time do CSA não fez uma boa atuação por culpa do próprio CSA e o CRB foi inteligente, colocou seu ritmo de jogo, colocou pressão, colocou a dificuldade contra o time do CSA e o time do CSA não soube resistir. Já dando essa puxada aí de assunto, esse gancho para falar da atuação do CRB. O CRB foi extremamente inteligente. O CRB sabia que não precisava controlar o jogo a todo momento. Muitas vezes dava a bola para o CSA se enganchar, e o CSA se enganchava, e aí o CRB pegava uma bola na pressão a 30 metros do gol, a 20 metros do gol. A bola, quando o CRB roubava, já estava na intermediária, ou era abrir o jogo para um das laterais, principalmente com o Hereda, ou era dar o prosseguimento pelo meio. Anselmo Ramon, uma facilidade absurda de pegar justamente esse espaço entre os volantes e os zagueiros do CSA, saía das costas da zaga do CSA e iniciar o jogo, e era quase como o segundo camisa 10 na partida. Muitas vezes armou mais o time do CRB do que o próprio Jorginho. Então o Anselmo Ramon com a leitura de jogar entre as linhas de marcação absurdamente boa. E o primeiro gol é um sinônimo disso. Ele sai da marcação, abre o jogo no Hereda e ataca o espaço. O espaço que ele deixou, ele vai lá e ataca. Então ali um erro generalizado da defesa do CSA. O CSA deixa o Anselmo Ramon armar e deixa o Anselmo Ramon atacar o espaço que ele mesmo abriu para fazer o primeiro gol. O segundo gol, que foi o gol de pênalti, aí de fato é um erro absurdo do Jean-Pierre. O Léo Pereira estava puxando a bola para o fundo, com a perna ruim, que é a esquerda, ele não ia finalizar no gol, no máximo ia cruzar. Ali o Jean-Pierre fechava a linha de fundo, fechava o cruzamento e beleza. Mas tentou dar um bote que não entendi e acabou fazendo o pênalti. O Anselmo Ramon não tem nada a ver com isso, matou o jogo, mas no primeiro tempo o CRB poderia ter feito mais. O CRB muitas vezes quis ali depois do segundo gol e quis ali depois de um momento de desgaste desses 15 minutos assim de pressão inicial, o CRB quis tentar controlar mais a partida, fazer uma linha de 3 na saída com o William Formiga para liberar o Hereda, um Rômulo que estava invertendo o jogo a todo momento para tentar fazer esse balanço defensivo no CSA. O CRB foi inteligente. O que é que o CRB fez? Não se aperreou com o clássico, não sentiu pressão, jogou a pressão toda para o outro lado, soube aproveitar todos os momentos de deslize do CSA e controlou a partida. O CRB controlou o primeiro tempo todinho.
Então, não venha me dizer, treinador A, treinador X, ou até a mesma torcida, que o CSA estava com o jogo na mão no primeiro tempo ou no segundo. Não, nunca esteve com o jogo na mão o CSA nesse clássico. Então, para mim, o CRB foi extremamente inteligente. Segundo tempo, como eu falei, reduziu o ritmo, reduziu a intensidade, mas com as primeiras substituições já começou a voltar, principalmente depois do gol, começou a voltar a colocar um ritmo de jogo. Léo Pereira, absurdo fisicamente no jogo. Léo Pereira estava de moto, o time do CSA estava de bicicleta. Muito perto do auge físico do Léo Pereira nessa partida. Quase todas as divididas ganhando. Teve aquela famosa dividida que ele tá a pelo menos 5 metros atrás do Igor Dutra e ele consegue ultrapassar o Igor com tranquilidade para ganhar na corrida. Então, segundo tempo, o CRB coloca o GG no meio campo, já traz de volta o controle da partida, já começa a ter mais transição, já começa a ter um primeiro passo legal e consegue conectar um contra-ataque e matar o jogo de vez. E como eu falei, o CRB não precisou colocar ali, depois do gol sofrido, muita intensidade para... O CRB foi literalmente assim, abriu os 2-0, reduziu a velocidade do jogo e a intensidade. Tomou um gol, com pouquíssimo tempo depois, com facilidade, chegou o terceiro gol e matou a partida. A impressão que deu, eu sei que o torcedor do CSA vai ficar com raiva, eu sei que o torcedor do CSA está incomodado com esse clássico, mas a impressão que deu é que muitas vezes o CRB queria fazer o gol, ia lá e fazia. E depois não queria mais jogar e controlar a partida. Na minha humilde opinião, o CRB foi soberano no jogo. Soberano. Então, não vi esse equilíbrio que o técnico Marcelo Cabo viu na coletiva. Não vi um time do CSA que teve melhoras graduais ou melhoras impactantes dentro do jogo. O que eu vi foi um clássico da desproporção, como eu coloquei aí no vídeo. Um clássico da desproporção. O CRB muito, mas muito, mas muito acima do CSA. Na minha opinião, pelo segundo ano consecutivo. E acredito eu que com o mesmo orçamento que o CSA gastou nesse time de 2024, pelo menos nesse time inicial, poderia ter feito um trabalho melhor, porque, de fato, não é só troca de comando. Não é só o Rogério Corrêa sair e trazer Marcelo Cabo. Precisa reforçar a equipe do CSA. A equipe do CSA tem problemas na zaga, o Biazos carrega praticamente a zaga nas costas, tem problema nas laterais, os laterais muitas vezes são nulos no jogo, apoiam pouquíssimo e dão espaços nas costas, como o Hereda fez nas costas do Kevin, deitou e rolou nas costas do Kevin no clássico. Tem problemas de criatividade no meio campo, o Xuxa tá fazendo os gols, mas não consegue ser um camisa 10 criativo, as pontas não conseguem ter um escape e não tem um centroavante de referência que chame o jogo para ele. O Rômulo é muito voluntarioso, é um cara que corre, é taticamente importante, mas não mata uma bola no pivô para tranquilizar um ataque, não dá o prosseguimento numa jogada, então o CSA precisa contratar urgentemente. E aí, como eu falei na capa do vídeo, quais são os desdobramentos, quais são as consequências disso? É exatamente isso que eu estou falando. O CSA, depois de um clássico, depois desse tipo de atuação, tem que ligar o sinal de alerta. Tem que O mercado tá ruim, o mercado tá escasso, porque a gente já passou boa parte da janela de transferências. Então, o CSA precisa urgentemente soltar o dinheiro. Precisa trazer contratações importantes, impactantes e pontuais. O CSA precisa investir muito em poucas peças. Não é investir muito em muitas peças não, porque aí o nível técnico cai. Precisa trazer um homem para a zaga confiável, gastar dinheiro nesse cara, trazer um homem de meio campo confiável, principalmente o camisa número 8, e gastar dinheiro nesse cara, trazer um ponta que consiga ser o escape da equipe e gastar dinheiro com esse cara, e principalmente a posição mais valorizada hoje nesses mercados de Série B e C, um centroavante que resolva partidas. O CSA não tem atacantes que resolvem jogo. Marquinhos tá tentando ser o jogador que chama o jogo do CSA para si, mas é muito pouco ainda. É um jogador que não tem essa capacidade de carregar o time nas costas. Tem uma capacidade de ajudar, mas não de carregar o time nas costas. Então precisa de um auxílio lá na frente, o camisa número 11 do CSA. Já no lado do CRB, trazendo para a atuação do Galo, o CRB vai estrear na Copa do Nordeste. E aí depois de uma atuação dessa, 3-1, torcida se empolga e tudo mais, e aí vem a pergunta que está na capa do vídeo. O CRB tá pronto, não só para a Copa do Nordeste, mas para o ano? E eu digo ao torcedor regatiano, não, para mim o CRB não está pronto e está um pouquinho longe ainda disso. Acho que o CRB precisa melhorar no quesito jogo pelas laterais,
completas, porque o que eu quero dizer com completas? O CRB joga muito bem pelo lado esquerdo, só com o Léo Pereira. O William Formiga ainda não encaixou com o seu ponto esquerda. O CRB joga bem do lado direito, mas muito na sobrecarga do Hereda. Então, Formiga precisa ser mais participativo com o Léo Pereira do lado esquerdo e o Mike, que parece que vai ser o titular na ponta direita, precisa ser um pouco mais participativo com o Hereda. Eu acho que o principal ponto do Mike até aqui é ser um cara que joga muito por dentro e abre o espaço para o Hereda. Mas quero ver o Mike mais ativo no jogo, um cara mais participativo. Às vezes o Mike é um cara que deixa um pouco, na minha opinião, o ataque do CRB na mão. Primeira coisa para melhorar no CRB, na minha opinião é isso. Segundo, recomposição. Mas isso aí vem muito com a parte física do CRB. Eu acho que o CRB tem que se aprimorar fisicamente. Eu acho que o Rômulo ainda precisa se aprimorar fisicamente. O Simon, quem sabe. O Falcão parece estar bem fisicamente. O Jorginho é um cara que o CRB vai ter que entender como é que é o funcionamento do Jorginho no campo, porque é um cara que cansa rápido no segundo tempo. Então, muitas vezes dá uma prejudicada, dá um atraso nessa recomposição. O Anselmo Ramon já é um cara que não volta tanto para marcar, e isso é natural. O centroavante é o melhor jogador da equipe, mas veja ali algumas peças que não acompanham seus companheiros na recomposição. O Léo Pereira é uma máquina fisicamente, o Mike já demora mais para recompor, o Rômulo parece que ainda está fisicamente abaixo, o Jorginho é um cara no meio campo que já também demora um pouco para fazer esse tipo de recomposição. O Simon não pode ser um cara exposto, porque é um zagueiro um pouco mais lento. Enfim, tem esse balanço aí do time do CRB, literalmente essa hora de subir e descer que precisa ser um pouco ajustada. Acho que ainda não sofreu um grande teste que expôs isso na equipe do CRB, mas é algo que eu percebo muitas vezes dessa equipe inicial. São 3 jogos apenas, mas dessa equipe inicial é algo que eu vejo no CRB. E outra coisa também que eu acho que o CRB precisa melhorar para jogar uma Copa do Nordeste top e fazer um Campeonato Brasileiro para disputar na parte de cima da tabela. Elenco de recomposição também. O CRB eu acho que precisa de um substituto melhor para o Anselmo Ramon. Acho que o Helder é um jogador muito físico, muito voluntarioso, mas tecnicamente ainda não me agradou. A torcida está empolgada aí com o Alviniegra para ser o reserva do Jorginho. Eu já acho que precisa pelo menos mais um homem ali no meio campo para esse auxílio. No meio campo, um camisa 8 um pouco mais marcador poderia cair bem. O GG é um camisa 8 um pouco mais que sai com a bola e pode ser esse reserva também do Jorginho. Traria mais um homem ali, porque também é uma posição que desgasta. Acho que na zaga trouxeram muitas opções, então não imagino que o CRB vá atrás agora, com o Gustavo Henrique e Heron na reserva. Laterais também me parece fechado. Não acredito que venha ninguém, mas eu acho que o CRB precisa dar uma enxertada aí nesse elenco para deixar o Daniel Paulista ainda mais com opções e ter também em mente que a Série B é um campeonato que acontece muitas imprevisibilidades. Então você tem muitos jogadores que são suspensos, suspensões duplas, de 2 jogadores ao mesmo tempo, tem as lesões, tem desgaste físico. Então acho que dá para dar uma enxertada nesse elenco. Eu acho que tá um pouquinho curto demais esse elenco do Galo. Então tem esses ajustes em campo e tem esses ajustes de planejamento também que eu vejo na equipe do CRB. Mas o resultado do clássico é muito mais pesado para o CSA, pelo momento que o CSA vive e pelo momento que o CSA precisa corresponder, que tem que responder rapidamente a esse momento de oscilação. O CSA precisa de uma resposta rápida. O CRB não precisa de resposta rápida. O CRB é o líder do campeonato, com 9 pontos. O CRB vai jogar uma Copa do Nordeste, então já vai começar aí a pensar em outro campeonato. Ganha um ânimo de confiança, de moral. Ganha ali um gás para começar bem essa Copa do Nordeste, pegando o Itabaiana, um jogo. O Itabaiana também vai jogar fora, né? Não vai jogar no seu estádio, vai jogar em Aracaju, no Batistão. Então é uma partida possível do CRB vencer. O CRB tem um início de ano mais tranquilo, mas, repito, que é uma coisa que o CRB sempre faz ano após ano: senta no conforto. Acho que o CRB não pode achar que está confortável, acho que o CRB não pode achar que esse elenco está fechado e que esse time joga um futebol que é capaz de jogar por uma vaga na Série A. Acho que está passivo, tem espaço para melhorias dessa equipe do Galo. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, um grande abraço para você. Se você está aqui de primeira viagem, bota aí para se inscrever no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e compartilha isso para a galera que você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo. O microfone deu uma escapada aqui, mas a gente ajusta rapidamente.
Comenta aí se você concorda, se você discorda comigo e já tá aqui embaixo para vocês as minhas redes sociais, porque tem conteúdo exclusivo, também tem atualizações das minhas transmissões e participações em programas esportivos, beleza? Um grande abraço para todos, espero vocês nos próximos vídeos. Tchau!